Pessoal, experiência de quase morte, né? Pessoas que passam por situações extremas, unidade de terapia intensiva, né? Às vezes tem parada cardíaca e muitas delas voltam falando que viram alguma coisa, tiveram a sensação de estar fora do corpo, pensamentos, né? Muitos até mudam a vida depois disso, né? E gera muito comentário, muito vídeo. E eu vou explicar para vocês por quê isso acontece, porque na medicina já se tem sim alguns estudos, alguns trabalhos tentando analisar o que é que acontece, né? Vamos lá só para vocês entenderem. A gente, ser humano, sabe que nosso cérebro passa por vários estágios, né? Alguns dos estágios são no momento que a gente não tem consciência. Qual o clássico desse momento que a gente tem muito estudo? O sono. Quando você dorme, né, quando você sonha, você sabe que ali está acontecendo uma série de eventos, né, que você tem a sensação de existir, depois você acorda e viu que aquilo não existiu. Muitas vezes você tem pensamento, tem coisas meio fantásticas que acontecem nesse momento, né? E a gente sabe que aquilo na realidade, hoje a gente já tem estudos, uma série de trabalhos, sabe como o eletro funciona, né? Sabe que tem um sono REM, né? Que é um momento que seu cérebro está muito ativo, algumas áreas não tão ativas, né? Da lógica, né? E outras muito ativas, e por isso você sonha, e o sonho tem uma série de debates, né? O que é que acontece, por que acontece. Em situações extremas, né? Quando você está depois de uma parada cardíaca, depois de uma situação dessa, a gente já tem alguns estudos mostrando o que acontece no cérebro, né? Como o Júlio fez esses estudos, né? Vários aspectos. Alguns estudos em animais, né? Eles induzem os animais à parada e analisam o que acontece no cérebro. Claro que isso não é tão ideal, porque o cérebro humano é o mais complexo de todos os mamíferos, né? Tem uma série de áreas que não tem como comparação. Mas se tentaram também fazer, são estudos muito pequenos em pessoas para ver o que acontece, né? E se sabe hoje, né, que há também uma série de liberações muito parecidas do que acontece no sonho, no cérebro, muita atividade cerebral no momento dessas situações que o paciente tem sensação de quase morte, por causa de uma parada cardíaca, o paciente crítico. E uma das explicações é essa, né? O nosso cérebro não sabe se explicar por que isso acontece, né? Como o sonho também é difícil a gente explicar por que você sonha, né? Porque às vezes você sonha, às vezes você não sonha, porque você lembra, você não lembra, né? A gente não consegue às vezes explicar o porquê das coisas, mas faz um sentido você ter uma série de liberações e por isso você ter aquela sensação. Claro que existem pessoas que têm explicação espiritual, tem pessoas que existem e tem outro tipo de explicação, mas do ponto de vista científico, a gente tem um método científico que a gente analisa, tenta analisar de forma neutra para ver o que está acontecendo para tentar justificar um possível fenômeno. E esse fenômeno, né, de liberação das ondas cerebrais, né, bem ativas nesses períodos, né, de situações de quase morte, você consegue explicar parcialmente isso, né? Como a pessoa vai interpretar aquilo, que consequência vai ter para a vida prática dela, né? Como ela vai olhar aquilo, ou até por que aquilo acontece, a gente infelizmente não sabe explicar, e do ponto de vista científico, algumas coisas é difícil você colocar no método científico para tentar explicar para as pessoas, né? Mas faz esse sentido. Existem outras situações que eu tenho muito paciente que chega, né? Por exemplo, pós-operatório, o paciente vai fazer um exame com sedação, todas aquelas drogas que a gente injeta no paciente porque é necessário para botar ele dormindo, para botar ele sedado, também acaba afetando o sistema nervoso central dele. O objetivo mesmo é induzir o sono do paciente, né? E às vezes o paciente, nesse momento de dormir e acordar, ele tem algumas sensações também, e muitos relatam para a gente em consultório, e eu falo da mesma forma que eu estou falando para vocês. A droga, ela funciona e ela age no seu cérebro. E existem pessoas que têm reações e sensações nesse perto de despertar, perto de acordar. E eu conto para todo paciente, eu tive um paciente que ele chegou grave, aí teve que fazer sedação para fazer a ressonância dele, ele estava um pouco agitado, né? E nesse processo, né, quando ele voltou depois, descobriu a lesão, tratou tudo isso, ele falou que naquele momento ele teve uma sensação de um túnel do barulho e era equipamento de ressonância. Eu expliquei, provavelmente você fez a medicação, você ficou por causa dessa medicação sedado, né? Mas às vezes você tem aqueles períodos de meio consciência. Quem já passou por anestesia sabe disso, né? Às vezes você fala, você não lembra direito o que você falou e provavelmente aquilo gerou uma sensação para ele, né? De quase morte, eu acho que eu estava em outro local. Ele deu uma série de explicações, eu expliquei isso para ele, ele se convenceu dessa minha explicação, tá bom? Tem coisas na medicina que a gente começa a entender melhor e começa a fazer sentido. Um dos dilemas ou questionamentos que eu ouço no dia a dia de pessoas que passaram por situações graves é essa sensação de quase morte, de estar fora do corpo. E a ciência parece começar a explicar uma série de mudanças que acontecem no cérebro e podem justificar essa sensação. E esse paralelo com o sonho é bem interessante para você entender que pode ser essa lógica da explicação. Espero que tenha ajudado.